Olá, bom dia. Espero que todos estejam muito bem. Hoje, sábado, dia 12 de junho de 2025. Um dia ensolarado, não está tão frio, hoje está um dia muito agradável. E vamos às leituras de hoje. Hoje, no Evangelho de São Mateus, Jesus vai dar um bom conselho para nós. E nas leituras do Gênesis, vai continuar a narração da época de que faleceu o José do Egito. Então conta como é que foi aquela situação entre que os irmãos ficavam com medo de que José pudesse se vingar deles depois da morte do pai, mas José, benevolente, faz o contrário do que eles pensam. Bom, e no Evangelho, se quem quiser ver essa passagem, ela está em Gênesis, no capítulo 49, do versículo 9 ao 32, e do capítulo 50, do 15 ao 26. A leitura passa pelos dois capítulos. Muito interessante, e é bom que você leia a sua Bíblia em casa, tenha esse hábito de ler a Bíblia, né? A gente indica que as leituras que vão ser lidas na missa, mas você tem o hábito de ler a Bíblia, que dá bons conselhos para todo mundo, né? A gente ouvindo a palavra de Deus, deixando que o Espírito Santo haja na nossa mente, no nosso corpo, a gente vai ter boas mensagens, boas reflexões sobre a palavra de Deus. E no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, Jesus vai falar uma palavra que vai dar um bom ensinamento para todos nós. Ele fala para os apóstolos, mas isso cabe na vida diária de todo cristão, de toda pessoa de bem no nosso mundo. Então vamos lá. A leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, do capítulo 10, do versículo 24 ao 33, para compreender, para proclamar e para guardar a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como o Senhor. Se ao dono da casa lhes chamam de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo dele, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendam, pois não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça que estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também me proclamarei em favor dele diante de Deus Pai que está no céu. E aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que estás no céu. Palavra da salvação. Então, gente, a grande mensagem que se fala nessa palavra, essa palavra muito forte, é que a gente não deve ter medo de denunciar a injustiça. A gente deve proclamar o bem, a gente deve proclamar a palavra de Deus e deve ser bom, deve ter bons julgamentos, bons pensamentos, e toda injustiça deve ser denunciada. A gente tem que... Eu vi uma passagem hoje de que uma pessoa fala que a polarização é ruim, mas no meu entendimento, a polarização não que ela seja ruim, ela é ruim se ela for feita com um mau coração. O bom
uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole, que tem Deus no coração, que tem pátria, que tem família, que tem, tem Deus no coração, a pessoa não pode, não, ela tem que ter o lado dela e tem que defendê-lo. Ela não pode ser morna. Há uma passagem da Bíblia que Jesus fala que Deus fala que a gente não pode ser morno, a gente tem que ser quente ou frio. Porque se for morno, a gente vai ser jogado fora. Ele fala palavras mais fortes, mas a gente vai ser jogado fora. Então a gente tem que ter lado, sim. A gente não pode defender o mal, não pode ser conivente com o mal. Essa que é a mensagem do Evangelho de hoje. Espero que tenham um excelente sábado e que fiquem com Deus. Mm-hmm.